Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Seja bem-vindo. O Ângelo está aqui com a gente, o Adson. Muitos vão acompanhar a gravação, mas essa já tá, a gente já iniciou aqui a gravação. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Ciência da Bola. Tudo jóia. Obrigado aí pelo convite, João. É um prazer ir participar desse bate-papo. Legal. É um bate-papo diferente. A gente está agora dentro da comunidade de Ciência da Bola Lab para aprofundar um pouco mais em alguns estudos, principalmente artigos científicos e, claro, artigos de brasileiros para a gente entender um pouco mais. E esse artigo que foi publicado, até já postei para o pessoal, então quem está assistindo aí a gravação já teve acesso a esse artigo, que fala sobre a visão estroboscópica. Para muita gente, talvez é um nome até diferente, mas ficou muito comum, né, Leonardo, durante a Copa do Mundo, onde os goleiros da Suíça, da seleção da Suíça, estavam utilizando os óculos justamente treinando nesse formato. E ficou um pouco popular, criou um pouco de polêmica também, para quem não entendia. Mas queria saber de você sobre esse assunto. Você que já estuda, aí na Universidade Federal da Paraíba sobre esse assunto, a parte cognitiva, as habilidades cognitivas. O que que vem sendo desenvolvido? O que que é esse tipo de treinamento? Então, o treinamento estroboscópico ou treinamento com visão estroboscópica, ele é uma estratégia de treinamento que é utilizado um equipamento, um óculos, que ele alterna entre a visão opaca e uma visão normal. O que seria essa visão opaca? É como se fosse uma visão é, embaçada, né? E aí você tem, geralmente os óculos eles têm 8 níveis de visão opaca. E os níveis variam de acordo com a frequência com que é utilizado, frequência em hertz. Então, quanto maior a frequência, mais tempo, na verdade, de oclusão visual, ou mais tempo de visão opaca a pessoa vai ter. Esse foi uma estratégia de treino que ela foi pensada, na verdade, já há muito tempo, né? Então, ela vem sendo utilizada em outras modalidades desde 2010, e aí no futebol, pelo menos os primeiros estudos datam em 2014, né? E aí na última Copa, a gente pôde ver alguns goleiros, algumas equipes utilizando em aquecimento e durante as sessões de treino anteriores a jogos, né? O racional por trás desse uso desse equipamento é tentar potencializar habilidades percepto-cognitivas. Então, os fabricantes desse material, eu não vou ficar falando de marca, mas tem vários fabricantes, tem uma marca bem famosa que começou a fabricar esse material, ela afirmava, né, ainda afirma até hoje, que você consegue melhorar tempo de reação visomotor, que consegue melhorar a habilidade de antecipação, habilidade de tomada de decisão, comportamento de busca visual, ou seja, acuidade visual. Tem uma série de aspectos ali que são importantes para jogadores de futebol que esses fabricantes afirmam que isso pode ser melhorado, né? E aí esse óculos, né, tentando sintetizar, ele é recomendado ser utilizado de forma on-field. O que seria o on-field? Durante as sessões de treino. E aí, por exemplo, nesse artigo que você citou, esse óculos foi utilizado durante os Small Sided Games, ou seja, jogos reduzidos 5 contra 5, em que um grupo utilizava esse óculos no nível 4, né, com a visão opaca, se eu não me engano, acho que 210 milissegundos de visão opaca e 100 milissegundos de visão normal, e o outro grupo utilizava o óculos, mas o tempo inteiro com a visão normal, que é o que a gente chama de grupo controle, mas a gente poderia também chamar de grupo placebo, né? E aí, 8 semanas os caras treinavam assim, e antes e após essas 8 semanas, foram aplicados vários testes, e aí, para nossa surpresa, nem todas as habilidades melhoraram, né? Somente uma das habilidades Foi antecipação. percepto-cognitivas que foi a antecipação, exatamente. E aí faz sentido isso, porque se você parar para pensar, o que é o conceito de antecipação? É habilidade, e o sujeito tem de antecipar a ação, o movimento de um adversário. E aí, quando você treina com essa alternância entre a visão opaca e a visão normal, você começa a criar mapas mentais do que pode acontecer. E aí, Uhum. se aquelas situações elas vão se repetindo ao longo do treino, é como se você criasse imagens mesmo tendo a oclusão visual. Ou seja, durante um jogo de futebol, principalmente em fase defensiva,
os jogadores eles não conseguem visualizar tudo o que está acontecendo, porque você vai ter árbitros, você vai ter os adversários, colegas de equipe que vão estar obstruindo a visão do que está atrás desses jogadores, né? E aí o uso dessa visão opaca, ela parece de alguma maneira criar esses mapas mentais, criar essas imagens mentais que o atleta consegue criar essas imagens, antecipar as tarefas a partir de itens de busca visual no corpo do adversário, possíveis ações desse jogador. E aí o que a gente observou nos resultados após 8 semanas é que a antecipação melhorou, né? Então o tempo de reação melhorou, a acurácia da antecipação melhorou, mas para nossa surpresa, né, fugindo um pouco as nossas hipóteses, as demais habilidades não alteraram, né? Melhoraram nos dois grupos, mas não, o treinamento de visão estroboscópica não foi determinante para melhorar a habilidade de rastreamento de múltiplos objetos e tomada de decisão, né? E função executiva também não foi otimizada por conta do treinamento de visão estroboscópica. Durante eles utilizaram os óculos durante as atividades do treino. Teve alguma Durante o, orientação? Como é? durante o Small Sided Games, porque assim, Sim. esses atletas eram uma equipe da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então eles faziam várias sessões de treino. Então tinha sessão de treinamento de força, tinha sessão de treinamento técnico, tinha vários Uhum. tipos de treino. Os únicos treinos que foi incluído esse treinamento com visão estroboscópica era o momento dos jogos reduzidos. Sim. Então, quando havia os jogos reduzidos 5 contra 5, aí era inserido o treinamento de visão estroboscópica. Os Interessante. demais treinamentos não eram utilizados. E aí, eles tiveram alguma orientação, por exemplo, algum comando do treinador, para que serviria os óculos, ou não? Eles não A sabiam única, exatamente. informa a única informação para ambos os grupos, né, para os jogadores como um todo, é que esse óculos poderia melhorar o desempenho deles durante o jogo. Essa era a única informação que era passada. Então, os jogadores que estavam com o óculos do grupo controle, que o óculos não tinha visão opaca, eles não tinham informação que eles eram do grupo controle, e o outro grupo também não tinha essa informação. Claro que possivelmente depois das sessões de treino eles conversavam entre si, alguns falavam, em alguns momentos eu tive essa visão ocluída, e os do grupo controle provavelmente falaram, não, meu óculos não aconteceu isso, será que estava estragado? Mas eles não sabiam o objetivo principal do estudo, e a informação que foi dada para todos eles é que isso poderia melhorar o desempenho dentro de campo desses jogadores. Muito interessante. O Adson com o Ângelo tá com a gente por aí ao vivo. Se quiser mandar mensagem ou até mesmo ativar o microfone, sinta-se à vontade, tá? O espaço aí tá livre. Eu vou compartilhar aqui na tela, Leonardo, até para ilustrar e para você confirmar comigo se é isso mesmo. Você está conseguindo ver a tela, o artigo? Sim, já estou visualizando. Então, aqui o artigo. E aí eu separei aqui, que eu até encontrei no YouTube, até para ilustrar para o pessoal, algo similar a isso, que seria o óculos. É aqui numa atividade que é É, luta, tá? Não é especificamente do futebol, mas é similar a isso. exatamente, inclusive a marca é exatamente esse óculos aí que foi utilizado, né? E aí o que vocês estão visualizando aí provavelmente é o nível 5, né? Você mantém em torno de 300 milissegundos de visão opaca e 100 milissegundos de visão sem obstrução. O que foi utilizado no estudo, que o João estava mostrando agora há pouco, foi um nível um pouquinho com menos tempo de visão opaca, né? Então era o que a gente chama de level 4 aí desse tipo de óculos. E aí vai de cada objetivo, né? Os níveis. Exatamente. Então, quanto maior o nível, mais tempo de visão opaca o atleta vai ter. E aí é importante o neurocientista, o psicólogo ou o profissional que vai inserir esse óculos no treinamento, conhecer um pouco a modalidade para saber em quanto tempo geralmente que existe essa visão obstruída do atleta, né? Então, por exemplo, no futebol em fase defensiva, deve ter informações já na literatura mostrando
que é em média de 250 a 300 milissegundos que acontece essa obstrução quando tem um adversário, um colega de equipe na frente do jogador que está com bola ou na frente de um outro adversário, né? Então não faz muito sentido utilizar esse óculos com o nível 6, 7, 8, porque você vai estar utilizando mais tempo de visão ocluída ou visão opaca quando comparado ao que acontece de fato numa partida oficial. Atualmente, alguns clubes já utilizam esse treinamento individualizado com goleiros, né? A gente tem um outro vídeo, me parece que é da equipe do PAOK, da Grécia. No Brasil, clubes já utilizam esse óculos? Então, na Europa já tem um tempo, principalmente os goleiros, né? E isso faz total sentido utilizar essa ferramenta para goleiro, porque, por exemplo, chega num escanteio ou no momento em que a sua equipe está com uma grande dentro da área, o goleiro tem a visão obstruída, né? Então ele não consegue às vezes visualizar a bola, não consegue visualizar o jogador que está em posse de bola. E eu sinceramente não tenho essa informação se estão utilizando ou não. Eu sei que existem preparadores físicos, psicólogos do esporte, neurocientistas que estão inseridos em clube que têm um conhecimento já dessa ferramenta, mas se eles utilizam ou não, aí eu não tenho acompanhado. Então, dentro da área científica, já vem sendo estudado há bastante tempo, em vários esportes, não é uma exclusividade do futebol, mas o óculos em si, com esse tipo de visão, ele já vem de outras áreas, não é isso? Áreas ali de Isso, aviação, área militar, é isso mesmo? exatamente. Então ele iniciou, na verdade, na área militar, e aí no esporte, assim, os primeiros estudos que tiveram com treinamento com visão estroboscópica foram do beisebol e do golfe, né? Eles começaram testando ali se alterava algum comportamento de busca visual, especialmente um fenômeno chamado quiet eye, que é basicamente o sujeito manter a, a fixação do olhar em um único item relevante para a tarefa nos 100 milissegundos antecedentes à realização motora da tarefa. E aí eles acreditavam que o uso da visão estroboscópica para o golfe, na hora da batida do golfe, na hora da rebatida no beisebol, poderia melhorar. Então esses estudos começaram em 2010, 2011. E aí já tem estudos com hóquei, tiveram estudos com várias outras modalidades. E o futebol, como você mencionou, não foi uma exclusividade. Mas se você pegar o conjunto de estudos, hoje talvez o futebol seja a segunda modalidade mais investigada com o uso do treinamento com visão estroboscópica. O que falta ainda na literatura, talvez, são os estudos de efeito repetido, que foi o que a gente fez, né? Do meu conhecimento, esse foi o primeiro. Os estudos que fizeram com o futebol, eles fizeram estudo de efeito agudo, analisando uma única sessão ou poucas sessões, para ver se isso poderia alterar sistema visomotor e comportamento de busca visual. E, no geral, agudamente parece que isso não altera, né? E aí, o efeito repetido, que foi o que a gente testou, mostrou só essa melhora na habilidade de antecipação. E até para ilustrar para o pessoal o que seria essa habilidade cognitiva de antecipação, dentre várias outras habilidades cognitivas, você citou algumas como a tomada de decisão, aí tem a percepção, a busca visual está incluída dentro, né, da percepção, capacidade de memória, outras capacidades. A antecipação, ela é uma habilidade que necessita da pessoa perceber através da busca visual, né? Claro que no jogo ele pode perceber também com audição, com outras maneiras, né? Mas nesse caso, a antecipação. E também tem muito a ver com a especificidade do esporte, porque, por exemplo, um atleta que joga futebol, ele vai ter a capacidade de percepção dele e de antecipação vai ser melhor no futebol do que em outro esporte, por mais que sejam esportes às vezes similares, justamente pelo reconhecimento de padrões, então entra também um pouco nesse sentido. E a questão da busca visual, até interessante que você até citou aqui no início da nossa conversa, no estudo a antecipação foi a única das habilidades ali que teve diferença. Por quê? Porque talvez seja essa questão do próprio estímulo. O atleta antecipar, porque nem sempre a nossa visão, posso estar errado nisso, mas nem sempre a nossa visão ela consegue acompanhar toda a trajetória da bola. Muitas vezes a gente cria, o nosso cérebro cria essas imagens, é isso mesmo? Cria Uhum. movimentos
Diferentemente da busca visual, porque a busca visual, como você disse, tem a questão de você acompanhar a trajetória, e aí já é um outro tipo aí de processo que é utilizado. Seria algo nesse sentido? Sim, perfeita a colocação. No futebol especificamente, o comportamento de busca visual, ele parece alterar para diferentes habilidades percepto-cognitivas. Então, vou falar primeiro da como é que funcionam os atletas experts em futebol, esse comportamento de busca visual para tomada de decisão, e depois eu falo como é que funciona para antecipação. No geral, claro que isso não é uma regra para todos os atletas, mas no geral, os melhores atletas do mundo, em situações em que tem muitos itens relevantes, ou seja, tem vários jogadores adversários, vários jogadores da sua equipe, vários espaços vazios, eles costumam, nas melhores decisões a serem tomadas, eles costumam ter uma grande quantidade de fixações, ou seja, eles conseguem buscar o máximo de informação visual possível de curta duração. Agora, esses mesmos jogadores em situações de um, dois contra dois, geralmente situações de contra-ataque, já muda um pouquinho esse padrão. Eles costumam reduzir a quantidade de itens visuais a serem visualizados e aumenta o tempo de duração dessa fixação. Então, o padrão de comportamento de busca visual altera em função da situação de jogo. No caso da antecipação, parece ser um padrão único, independente da quantidade de jogadores. Então, os atletas que têm melhor habilidade de antecipação, eles costumam ter baixa quantidade de fixações de longa duração. E geralmente essas fixações, a habilidade de antecipação é muito mais nas articulações do adversário do que em espaço vazio e bola. Ou seja, os melhores defensores do mundo, principalmente para interceptar passe, antecipar a ação do adversário, eles olham muito para as articulações do quadril para baixo. E dali eles conseguem ter uma ideia do que o jogador provavelmente vai fazer. E é por isso que vem um zagueiro, às vezes antecipa um drible, antecipa um passe, né? É a partir dessa habilidade de busca visual, certo? Então, o comportamento de busca visual, ele parece ser o mecanismo por trás dessas habilidades. E aí, nesse estudo especialmente, João, o que foi encontrado é o grupo que treinou com a visão estroboscópica, após 8 semanas, teve menor esforço cognitivo, que foi avaliado pela dilatação da pupila durante o teste de antecipação, aumentou o número de fixações de curta duração, especialmente na fase final da resposta que ele dava sobre o que ele iria fazer para aquela tarefa de antecipação. E aí isso explica a maior acurácia, explica o menor tempo de resposta que ele dava para cada cena que ele visualizava nessa tarefa de antecipação. Ou seja, isso no alto nível, claro que era um clube da terceira divisão, mas eram atletas profissionais. Isso é extremamente importante, né? Atletas que melhoram essa habilidade de antecipação tendem a ter mais acurácia ou mais probabilidade de desarme, tendem a ter mais acurácia de corte de linha de passe, tendem a ter melhor acurácia para se posicionar, que a gente chama de dia de defensiva, né? Ou seja, o comportamento tático parece melhorar também pela habilidade de antecipação. Então, são outros aspectos também que são direto e indiretamente melhorados com essa otimização da habilidade de antecipação. Aí, nesse caso, como você até citou, há essas diferenças, porque quem está na fase ofensiva, ele vai perceber locais, posturas diferentes de quem está na fase defensiva. Então, no caso, até muitos treinamentos com goleiro é justamente nesse sentido, é você tanto a trajetória da bola, quanto também até o chute. Então, é muito comum isso, talvez até para a parte prática, né, para quem está assistindo a gente, levar isso para o dia a dia, seria algo nesse sentido. O que observar no adversário? No caso defensivo, né? Numa cobrança de pênalti, por exemplo, onde o goleiro observar o movimento de corrida, o giro do pé, o quadril, né? A movimentação também, e também a trajetória da bola em muitos momentos, cobrança de falta, onde tem ali barreira, cobranças de escanteio, onde pode atrapalhar. E em situações ofensivas também. E aí também a gente pode caracterizar até o pênalti, né? Muitos jogadores já fazem a cobrança Exatamente. observando a postura do goleiro, para onde que ele vai cair, né? E muitos jogadores, não sei se é o caso, né? Por exemplo, o Neymar, o Gabigol, que são jogadores que
parece que treinam mesmo a cobrança de pênalti, justamente observando o adversário. Não sei se eles utilizam esses óculos, né? A gente não está no dia a dia para saber. Mas é um tipo de treinamento que não é somente o óculos, talvez, que vai dar 100% de desenvolvimento para o atleta. Talvez as orientações, para onde olhar e como olhar, também pode ser como complemento para melhorar, né, Leonardo? Perfeito. Durante o pênalti, por exemplo, pensando no goleiro, os melhores goleiros, assim, os goleiros que mais defendem, ou os goleiros que mais acertam os cantos, né, para onde vai ser cobrança, se você observar, eles observam muito a fase de aproximação do jogador para a bola, né, como é que o jogador corre, posição do pé de apoio, posição do quadril e do tronco antes da batida. E a partir desses itens da articulação, o goleiro consegue aumentar a possibilidade de acerto do canto. Claro que, como você mencionou, tem jogadores de nível de elite mundial, e aí eu tiraria o Gabigol desse grupo, mas o Neymar eu incluiria com certeza, o Neymar, o Lewandowski, eles esperam até o último momento para decidir onde que vão cobrar. Então eles esperam o goleiro se movimentar para poder tomar a decisão da onde que. E aí o goleiro acaba antecipando a ação muito em razão dessa movimentação do jogador em aproximação com a bola. Só que o Neymar, o próprio Lewandowski, se você observar, eles mudam na última hora a posição do pé da batida. Então por isso que a acurácia de pênalti desses jogadores é muito elevada, né? Então assim, a antecipação é importante, como você mencionou, em fase de ataque, em fases defensivas, em situações de um contra um, em situações de grande quantidade de estímulos visuais. Então, é uma habilidade de extrema importância para essa modalidade, né? E aí, ela envolve o comportamento de busca visual e ela envolve também muitas funções executivas. Então, partindo desses mecanismos que estão relacionados à antecipação com memória de trabalho, controle inibitório, o óculos de visão estroboscópica ele pode sim ser uma ferramenta a ser utilizada, mas existem outras possibilidades. Um delas são os LED lights, né? São spots de luzes que você pode configurar num aplicativo e você pode programar o que vai acender, como é que ele vai acender, para chamar a atenção do jogador em alguma situação de jogo, que ele possa visualizar o que de fato é relevante para aquela tarefa que ele está fazendo. Isso melhora um pouco, principalmente, o padrão de busca visual em algumas situações. Isso é muito comum hoje, esse tipo de ferramenta, por exemplo, em esportes de combate, né? Então, você mostrou até alguns vídeos, você vai ver que no mesmo canal que você mostrou esses vídeos, tem vídeos também com esses usos de LED light. E no Brasil, não sei se eles ainda utilizam, mas o clube que fazia muito isso, indiretamente, era o Cruzeiro. Na época que o Fábio estava no Cruzeiro, tem vários vídeos dos preparadores do Cruzeiro com bolas coloridas, né? Ele jogava as bolas simultaneamente, falava a cor da bola e o jogador, quer dizer, tinham quatro bolas em direção ao gol, e aí o goleiro, depois que ele recebia informação auditiva, ele tinha que antecipar, né, a bola que era falado a cor logo quando a bola estava muito próxima dele. Então, indiretamente, era um treino de antecipação, era um treino de tempo de reação também. E hoje já tem equipamentos mais sofisticados, como esses LED lights, que também podem ser acoplados junto com o treino de visão estroboscópica. E aí ele também, enquanto você estava falando, estou tentando localizar aqui um vídeo para mostrar para o pessoal. Esse treino com LED lights, ela também trabalha a visão periférica ou somente a visão Também. central? Não, também trabalha a visão periférica. Você só não consegue estimular tanta visão periférica se você programar que esses LED lights vão acender em cores diferentes, e aí você dá antecipadamente uma informação de que se acender a cor azul, o jogador tem que jogar a bola naquele lado, ou ele tem que observar o que está acontecendo ali. E se acender na cor vermelha, aí ele não faz nenhuma ação. Se esses LED lights estiverem na visão periférica dele acendendo em diferente cor, ele vai ter que utilizar a visão central para poder observar. Agora, se os LED lights acenderem na mesma cor, de modo ao cara só perceber se está acendendo ou não, sim, ele vai utilizar a visão periférica.
Isso é de extrema importância. Pronto, perfeito. Exatamente. Isso Seria esse aí mesmo. são esses equipamentos aí. E aí, no caso do futebol, do futsal, isso tem sido utilizado bastante, colocado no próprio colete dos jogadores adversários ou dos colegas de equipe. E durante a situação de jogo, né, o preparador, o treinador, ou psicólogo, enfim, a pessoa responsável por essa ferramenta, ela vai escolhendo aonde que vai estar acendendo, de modo a tentar mostrar para o jogador que está em posse de bola, ou os outros jogadores da própria equipe, para onde que eles devem observar o que está acontecendo na situação de jogo, tentando melhorar ali o comportamento de busca visual para itens que são relevantes para aquela determinada situação de jogo. Então, esses treinamentos que a gente viu aqui, ele está fora do contexto de jogo. Então, há já treinamentos, como você disse, né? Dentro do contexto de jogo para facilitar. Então, é um tipo de treinamento para busca visual que já é utilizado em clubes. São os dois não mais utilizados hoje, tanto o óculos, né? Quanto esse tipo de treinamento também com as lâmpadas de LED, não é isso? Eu diria que são os dois principais aí, mas existem outras possibilidades. Vamos imaginar que o clube não tenha essa ferramenta de LED light, né, o óculos de visão estroboscópica. Você pode colocar um colete de cor diferente, você pode sinalizar com alguma palma, alguma questão auditiva, né? Você pode pedir para o próprio adversário já combinar, por exemplo, está tendo ali uma situação de jogo, jogo reduzido, simulação de contra-ataque, e aí você previamente combinar com o jogador adversário que ele vai fazer algum gesto para chamar a atenção do cara que está com a bola, para poder ele saber aonde que ele tem que olhar. Então tem várias maneiras, sem esses equipamentos, de tentar treinar esse padrão de busca visual de modo a melhorar a antecipação e tomada de decisão. Agora, com o uso dessas ferramentas, facilita mais, né, o processo de treinamento para melhora dessas habilidades. Perfeito, perfeito. Vamos caminhar para o final, até para não tomar muito seu tempo aí. Em breve a gente pode conversar com mais detalhes. Tem estudo saindo, está no forno para sair em breve sobre esse assunto também. Com visão estroboscópica, não. Infelizmente, esse foi o único estudo que a gente tocou. Inclusive, foi bem difícil publicar. Esse estudo ele foi rodado em 2019, né? Ou seja, ele foi publicado agora em 2023. Então, ele foi submetido em vários periódicos, foi recusado, enfim, tinham várias críticas, né? Porque eles alegavam naquele momento lá em 2019, 2020, que não se tratava de um estudo controlado. Então, quando você fala em jogo reduzido, a cada sessão acontece uma coisa diferente, né? Só que como os jogos reduzidos eles eram sempre eram os mesmos grupos que jogavam, as situações que aconteciam eram o mesmo, tanto para o grupo controle quanto para o grupo de visão estroboscópica. Mas foi bem árduo aí o processo de publicação desse artigo. Então, além disso, a gente aqui na UFPB, a gente tem poucos óculos de visão estroboscópica, né? Na verdade, esse clube que a gente fez esse estudo, que não foi aqui em João Pessoa, foi numa outra cidade, esse clube ele pegou emprestado, na verdade, com a empresa, né? Se eu não me engano, foram 10 unidades. Então, essas unidades, depois do estudo, elas voltaram para a empresa. Então, para a gente fazer um outro estudo com atleta de futebol é mais complicado, porque a gente precisaria de pelo menos ali uns 15 a 20 unidades dessa daí, né? Agora, a gente está pensando em fazer isso com outras modalidades. Uma delas é o voleibol de praia, né? Então, aqui em João Pessoa é bem forte essa modalidade aqui. Os melhores atletas brasileiros treinam aqui. E a quantidade de unidades que a gente tem em laboratório hoje daria para fazer, já que são duplas, né? E aí tem uma tese de doutorado que provavelmente vai trabalhar aí com essa modalidade. Legal. Para a gente fechar uma última pergunta, e assim, é interessante a gente responder essa pergunta e nada melhor do que o próprio autor para responder. Inclusive o Adson, ele chegou agora há pouco aqui, disse que perdeu o início aí do nosso papo. Ele queria saber os benefícios da visão, do uso da visão estroboscópica para atletas de futebol. Mas aí, dentro dessa pergunta do Adson, seria uma pergunta geral para quem estiver assistindo a gente, depois se for comunicar lá no clube onde ele trabalha, ou na escolinha de futebol, que viu esse estudo
viu aqui assistiu essa nossa conversa. E para muitas pessoas que não estão por dentro dos conhecimentos científicos, do avanço tecnológico também, que advém da ciência, acha que talvez isso não faz sentido, né? Não está ali no dia a dia, não consegue ver a praticidade daquilo, a aplicação em campo para melhoria, seja na base, seja no profissional. De forma simples, como que o Ângelo, o Adson, qualquer um que estiver aqui nos assistindo, poderia levar esse conhecimento e mostrar essa importância prática de uma maneira simples, uma linguagem simples, para que tanto ali o presidente do clube ou quem estiver investindo possa comprar o óculos ou algo nesse sentido, para entender o benefício da utilização desse estudo para a prática. Bom, se eu fosse conversar hoje com um dirigente ou com um presidente do clube, tentando convencê-lo de que adquirir esse tipo de ferramenta seria interessante, eu explicaria para ele que o desempenho no futebol ele é multifatorial, né? Então, de uma maneira simples, você tem os aspectos físicos, força, velocidade, agilidade, potência, né? Você tem os aspectos técnicos, que aí envolve os fundamentos de jogo, passe, chute, domínio, desarme. Você tem os fundamentos táticos, que aí uma coisa é esquema tático, outra coisa é o comportamento tático. E aí dentro desse comportamento tático tem um componente cognitivo muito forte, que é entre as habilidades percepto-cognitivas, de antecipação, tomada de decisão, comportamento de busca visual, habilidade visomotora, tempo de reação cognitivo-motor, e é alguma dessas habilidades percepto-cognitivas que diferencia os melhores atletas do mundo, por exemplo, elas podem ser melhoradas com o uso desse óculos de visão estroboscópica. Então, o custo-benefício ele é muito alto porque é um material que para um clube que disputa terceira, segunda divisão do campeonato, por exemplo, brasileiro, é barato. E mesmo para as categorias de base também é um investimento relativamente barato, porque ele é mais barato do que um celular, né? E aí se é um clube em que os atletas têm uma condição financeira boa, o próprio atleta poderia adquirir. Então o clube não gastaria dinheiro com isso, né? É igual fazer uma analogia aqui. Na natação, por exemplo, os atletas que compram um pé de pato, compram a prancha, ele tem o material dele. E aí talvez as categorias de base solicitar que o próprio atleta adquira esse óculos. E aí esse óculos ele pode ser inserido em treinos técnicos, ele pode ser inserido em treinos táticos, ele pode ser inserido em treinos percepto-cognitivos, jogos reduzidos, o famoso rachão, né? Então, qualquer um desses treinamentos aí, o programa de treino não vai ser alterado. É basicamente inserir o uso do óculos no que já havia sido programado previamente, de modo a tentar potencializar ainda mais algumas das habilidades que são essenciais e são requeridas para os jogadores de futebol. E, consequentemente, ele melhorando a sua capacidade de antecipação, ele pode melhorar a sua tomada de decisão, a sua leitura de jogo e melhorar também o seu comportamento tático. Então, de forma bem simples, né, Exatamente. para ilustrar o quanto que a tecnologia com base científica pode fornecer, se bem aplicado, né, bem lembrar também disso, se bem aplicado pelos treinadores ou pelo treinador, ajuda bastante. Na formação também, né? Tem alguns estudos também que fala sobre esse desenvolvimento na formação, ou ainda não. Sim, tem. Com o futebol especialmente, não, mas você tem com outras modalidades, com jovens atletas mostrando melhoras. O maior lastro de melhora para essas habilidades percepto-cognitivas, ela parece acontecer entre os 12 e os 25 anos. Ou seja, tanto nas categorias de base, mesmo já no profissional, para jovens atletas, o uso desse tipo de ferramenta é extremamente importante, porque o lastro de melhora é muito maior quando comparado a atletas, por exemplo, que já têm uma idade um pouco mais avançada. Perfeito. Leonardo, obrigado pelo seu tempo dedicado aí, respondendo essas perguntas. Espero aí que o pessoal, caso tenha dúvidas, entre em contato. A gente vai deixar também o seu Instagram ali para entrar em contato. O artigo já está com eles, então eles também têm ali o seu e-mail. Bom ler com mais calma para compreender mais a fundo. Mas é bom conversar assim, né, com o autor para entender realmente como que foi feito, qual que foi o propósito e sabendo que aí na universidade você está investigando não só no futebol, mas em outros esportes
A gente vai acompanhar também os próximos estudos, né? E claro, se você quiser compartilhar algumas novidades aqui, o Ciência da Bola tá sempre disponível. Tá, joia? Eu agradeço aí o convite, João. Foi um prazer estar aqui com o pessoal da Ciência da Bola, compartilhando um pouquinho de ciência que a gente faz aqui, tentando aplicar essa ciência aí no campo prático, levando essa informação para quem está lá na ponta, né? Que é o pessoal que trabalha diretamente com escolinha, com atleta de futebol. E parabéns aí pela iniciativa. E é isso. Um abraço aí a todos. Até mais, gente. Valeu, Leonardo. Valeu, pessoal. Abraço.